Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação sobre o TCC. Eu repito, para ficar até gravado aqui para quem vai ver depois, aproveitem já, vão pensando no tema de TCC, né? Vocês não precisam pensar agora, já imediatamente, em um tema específico, mas num grande tema. Que nem eu estava falando, se gosta de genética, já vai falar com os professores de genética. Se gosta de análises clínicas, já vai falar com os professores de análises clínicas. Se gosta de análise ambiental, eu estou aqui. Sem problema, já pode conversar comigo, tá? Mas o importante é que vocês já vão pensando. Ah, professor, eu adoro análises clínicas, mas eu não sei o que fazer dentro de análises clínicas. Então vai com os professores lá de análises clínicas e conversa com eles. Ó, eu estou interessado nessa área, não sei exatamente o que, senhora teria uma proposta e etc. Ótimo. Então façam isso, pensem bem nisso, tá? Não percam tempo. Ano que vem, provavelmente, no primeiro semestre, vocês vão fazer TCC1, que é o projeto, e daí no segundo semestre, o TCC2, que é o trabalho propriamente dito, terminando com um artigo, na forma de um artigo. Mas nada impede de vocês já fazerem um projeto agora e já começarem o trabalho prático antes do segundo semestre do ano que vem. Nada impede. Nada impede. Tem um andamento? Tem. Mas se vocês forem conversando já com possíveis orientadores, vocês podem ir adiantando bastante coisa para nada ficar em cima da hora, tá? Depois pode dar errado, né? Que nem aconteceu esse ano, com um projetinho de laboratório que a gente tinha, deu errado. Tentamos de novo, deu errado. Tentamos de novo, deu errado. E a gente teve que desistir. Acontece, isso é ciência, né? Nem sempre tudo dá certo na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, né? Mas é importante que daí a gente saiba aonde que foi o problema. Nem sempre é um erro, é um problema metodológico qualquer, para depois a gente consertar. Então pensem nisso e já vão conversando com os orientadores, possíveis orientadores, independente de quem sejam. Eu já falei, vocês têm ótimos professores, ótimos orientadores na biomedicina e vale realmente a pena fazer. O TCC ajuda muito a vocês aperfeiçoarem o raciocínio científico, a pensar de forma cada vez mais científica, digamos assim, tá? Pessoal, vamos entrar no nosso último assunto. Último compartimento ambiental que a gente vai ver. Então, nós já vimos água, nós já vimos esgoto, né, que faz parte do compartimento água, e nós já vimos ar, o compartimento atmosfera. Agora vamos ver o compartimento pedosfera, litosfera. Nós vamos ver o solo. E daí, modéstia à parte, gente, daí eu entendo bastante. Né? Se vocês forem ver meu currículo Lattes lá, tem um monte de trabalho, um monte de coisa feita com solos. Também tem um monte de coisa feita com gestão ambiental propriamente dito. Vocês se lembram que eu dei aquele mini curso faz umas 4 semanas? 3 semanas, 4 semanas, nem me lembro mais. Gestão ambiental em serviços de saúde, né? Aliás, é um tema para vocês trabalharem. Gestão ambiental em serviços de saúde, para TCC, nossa, dá para fazer uns 30 TCCs diferentes. E bem diferentes um do outro, inclusive. Né? Então, se alguém quiser, eu estou aí à disposição. Tem um compartimento ambiental que ainda falta, como eu falei, que é o solo. E o solo é muito, muito, muito importante. Né? Quando a gente não trabalha com solo diretamente, eu já trabalho com solo desde 1988, e daí vários aspectos sobre solos. Quando a gente não trabalha com solo, a gente não sabe direito o que é solo, para que serve o solo. Né? Eu sempre brinco, né? Para engenheiro civil, o solo só serve para segurar a casa ou o prédio em pé. Né? Para engenheiro florestal, só para segurar a árvore em pé. Né?
e para um monte de outros, né, para a gente pisar. Mas o solo é muito mais do que isso, né? O solo é uma das bases do meio ambiente. O solo é um grande compartimento ambiental. Eu nunca mais esqueço, pessoal, nunca mais esqueço. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas uma vez, muitos anos atrás, eu estava vendo um documentário sobre a África, sobre a savana africana, os grandes animais africanos. E daí, ó, eu quase chorei no documentário, gente. Nossa, a emoção tomou conta do meu coração de forma muito intensa. O cara estava falando assim, ó. Se a gente pegar, estava mostrando imagens da savana africana com elefante, leão, búfalo, zebra, gnu, todos esses grandes bichos, né? Girafa. E daí o narrador fez um comentário mais ou menos assim: se a gente tirar esses grandes animais, só tirar os animais, deixar todo o resto. Se a gente tirar esses grandes animais, vai haver modificação da paisagem? Vai. Mas ela não vai ser tão intensa assim. Agora, se a gente esterilizar o solo, acabar com todas as propriedades do solo, daí aquilo vai virar um deserto. Literalmente vai virar um deserto. É assim que está acontecendo em algumas áreas do Rio Grande do Sul, por exemplo, na fronteira com a Argentina, Alegrete, ali perto, está desertificando. A gente começou a trabalhar o solo de uma forma tão errada, que ele está virando deserto. E daí é problemático isso, né? Vocês viram agora, nessas últimas semanas, as tempestades de pó, de poeira, ali no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto. Isso, inclusive, traz muitos problemas de saúde para as pessoas, né? Aquelas tempestades gigantescas que parece que estavam engolindo a cidade. A gente pensava, isso só acontece nos outros lugares. Não, está acontecendo aqui em São Paulo. O que é aquilo? Aquilo é o manejo errado do solo. É como nós desgastamos o solo. Professor, culpa da agricultura? Eu vou dizer assim, culpa dos maus agricultores. Porque hoje é possível a gente plantar qualquer coisa e conservar o solo. Inclusive, foi tema do meu mestrado, quando eu estudei plantio direto, que é um plantio conservacionista. É um tipo de uso conservacionista do solo na agricultura. E eu provei sobre um dos aspectos, aspecto biológico, que o plantio direto é maravilhoso, lindo, fantástico. Ele realmente é. Hoje, tanto que hoje ele é aplicado em milhões e milhões de hectares no Brasil inteiro. Em todas as áreas do Brasil, em todos os climas do Brasil. Desde o sul até a Amazônia. E assim, a agricultura a gente precisa. Pecuária a gente precisa. Nada melhor do que uma carninha, né? Uma carne bem feita. Nada melhor do que o feijão com arroz. Da onde que a gente tira isso? Da agricultura. Mas a gente precisa preservar o solo. E não vamos tão longe, as cidades. As cidades. Por exemplo, você vai ali em volta da Uniandrada, ali, naqueles gramados e tal. Você vê um solo extremamente argiloso, um barro. Aquilo era uma olaria. Aonde que está a Uniandrada agora? Eles tiravam argila, barro, para fazer tijolo. Há muito, muito, muito tempo atrás. Mas há muito tempo atrás, 70, 80 anos atrás. Né? Aquilo era um morro, eles tiraram tanta argila ali, tanta argila que ficou retinha. Né? E o que é argila? É solo. É basicamente solo. Né? Então a gente precisa do solo o tempo todo. Só que a gente precisa tratar bem o solo. Só para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, hoje, tem mais de 6 mil pontos de solo contaminados, comprovadamente contaminados. Por várias coisas, por indústria, por posto de gasolina e assim por diante. Teve um caso lá em São Paulo, na cidade de São Paulo,
bem emblemático, inclusive, que na década de 50 era uma indústria, daí foi para outra indústria, e na década de 70 construíram um conjunto habitacional lá. E daí as pessoas começaram a passar mal, começaram a ter problema de saúde. Quando foram ver, eram resíduos químicos altamente tóxicos que foram depositados no solo lá na década de 50, pela primeira indústria. Isso eu já passei aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu estava dando consultoria para uma indústria e de repente eles me chamaram, Klaus, vem dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Eles descobriram dentro da indústria deles, da área da indústria deles, um depósito clandestino no solo de produtos químicos. E foi uma dificuldade. Eles gastaram muito dinheiro para limpar tudo aquilo, mas muito dinheiro. Então a gente precisa tomar cuidado com o solo. Ele é uma das bases dos ecossistemas, a gente precisa de solo e a gente tem que cuidar do solo, tá? A gente normalmente pensa na água contaminada, no ar contaminado, né? Porque o ar a gente respira, a água a gente vê e usa, e o solo. Normalmente a gente não vê a contaminação do solo, mas o solo pode estar extremamente contaminado. Eu vou contar durante as próximas aulas, eu vou contar umas histórias bem interessantes para vocês verem a importância disso. E o biomédico, ele tem uma importância nisso por dois lados. Dois lados. Pelo lado da análise ambiental, fazer uma análise ambiental para ver se o solo está contaminado ou não, até onde vai a contaminação e o que fazer a partir daí. E pelo lado da saúde pública, né? O biomédico ele é capacitado também a trabalhar o lado da saúde pública quando tem contaminação do solo. Então, é uma área extremamente importante e é uma área muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Tá? Então eu vou agora compartilhar os slides com vocês e vamos começar a conversar sobre solos. Vou pegar minha canetinha aqui. Quero ver. Deixa eu ver se... Aqui minha canetinha. Cadê minha caneta? Vamos mudar de cor, deixar vermelho aqui para ficar bem claro para vocês. E pegar uma espessura um pouquinho maior. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar uma sequência de várias aulas de solos, inclusive vamos ter aula prática de laboratório, onde que a gente vai começar a aula, vai ser dia 12 de novembro, tá? E daí a gente vai terminar a aula prática dia 19 de novembro. Vai ser uma aula prática, inclusive nessa aula eu vou pedir para vocês escolherem o que a gente vai testar. Olha só que interessante, vocês vão me dizer o que a gente vai testar. Vai ser uma aula de ecotoxicologia, tá? A gente não vai usar um organismo aquático, a gente vai usar um organismo terrestre. Então agora vamos começar com poluição de solo, primeira parte, poluição de solo. E assim, deixa eu até sair aqui. Deixa eu perguntar para vocês, vamos lá. Vocês podem responder à vontade, tá? Por favor, não vou julgar ninguém. O que é solo? Vocês sabem o que é solo? Alguém pode arriscar alguma coisa? O que é solo? Tem alguém na minha aula? Oi! Gente, o que é solo? Arrisquem, arrisquem. Gustavo, você que tem o Oi, nome do meu professor. filho. Tô aqui sim. Nome já é inteligente, hein? Não sei te dizer sim, o que que é O solo, que é sim. solo, Gustavo? Na tua opinião, o que é solo? Um conjunto de quantidade de terra? Uma quantidade de terra. E o que é É. terra? Pablo, o que é solo, Pablo? É um monte de corpos naturais, algo assim? Ah, você já andou vendo os slides, né?
Ó, ó. Tá certo você, Pablo. Tá certo. Maravilhoso. Gente, Gustavo e Pablo, eu não tô querendo dizer que vocês não sabem. Eu tô querendo dizer que vocês são bem normais. Bem normais. Solo é uma coisa que a gente normalmente não fala, né? Não fala. Você fala assim, nossa, olha, o ar tá bem poluído hoje, né? Ai, tá até um cheiro ruim. Olha o cheiro que vem do rio. Vocês falam do solo? É bem Vou desconhecido. perguntar. Pois é, Gustavo. Então, o fato do Gustavo não saber, não definir direito o que é solo, é extremamente normal, viu, Gustavo? Você é super normal, de verdade, de verdade. Eu ficaria até meio assim, embasbacado, assim, né, surpreso, maravilhado, se alguém começasse a me responder solo é isso, solo é aquilo, porque não é normal. A gente fala, realmente você fala assim de um dia para o outro, olha quanto nevoeiro lá, olha, isso é poluição. Ah, eu não consigo nem respirar hoje e tal. Isso é comum. Ou você passa do lado de um rio poluído, ai, que cheiro horrível desse rio. Ui, olha como o rio tá sujo. E ninguém fala do solo. Interessante isso, né? Vocês já pensaram, né? Eu quero nessas aulas que a partir de agora vocês comecem a olhar onde que vocês estão pisando. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Que vocês comecem a examinar. Porque é talvez o compartimento ambiental que menos as pessoas não especialistas conhecem. É o compartimento ambiental que as pessoas menos se interessam. Mas ele é base. Ele é base. A gente precisa do solo para tudo. Basicamente tudo. Tudo. Inclusive para a água. A água, antes de ir para o rio, ela passa pelo solo também. Até isso, gente. O solo tem ar, tem atmosfera também dentro do solo. Então, olha só que interessante. É o compartimento que a gente menos conhece, mas ele é tão importante quanto os outros. E ele interage com os outros o tempo todo. Interage com a água, interage com o ar, interage com a vida. Tem vida dentro do solo. Tem vida. Tem vida, vou mostrar para vocês. Então, olha, é um compartimento ambiental que a gente não liga. Mas eu não estou brigando com vocês, eu não estou desmerecendo nada. Vocês são exatamente o que são as pessoas não especialistas em solo. É exatamente assim. Só conhece bem solo quem se especializou em solo. Só comenta sobre solos quem se especializou em solos. E solos é muito importante. Inclusive, tem a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, que eu sou sócio já há 30 anos. Tem uma revista internacional, uma revista científica internacional. E os congressos brasileiros de ciência do solo tem 5.000 pessoas. Tem muita gente que estuda solos no Brasil, mas muita gente mesmo. Né? Então é um tema importante, mas as pessoas não especialistas conhecem muito pouco. Então vamos ver exatamente isso que eu quero mostrar para vocês hoje. O que é solo? Para que serve o solo? Né? Por que a gente vai falar sobre solos? Né? Então, tem alguém querendo entrar? Opa, a Débora está querendo entrar. Ótimo. Então é exatamente isso que a gente vai falar na aula de hoje. E qual a importância do solo, né? Antes de a gente começar a falar de poluição de solo, a gente tem que falar um pouco de solos, para vocês entenderem, para vocês começarem a ver por que a gente estuda solos, por que os solos são tão importantes para o meio ambiente, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre solos, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. O Pablo estava falando, né? O Pablo foi inteligente, ele já foi. Eu nem vou pegar a caneta, eu vou pegar o marca-texto aqui. O Pablo já foi inteligente, né? Ele já foi falar lá o que o professor tinha escrito aqui. Tá certo, Pablo.
Tá certo. Então, como que a gente define solos? Olha, essa definição parece um pouco grande, mas vamos destrinchar ela, né? Primeiro, são corpos naturais, quer dizer, eles existem de forma natural no meio ambiente. Eles não são corpos construídos pelo ser humano, surgem de forma natural. Eles têm três partes: sólida, líquida e gasosa. A gente tem a impressão, né, que o solo só é sólido, mas vocês vão ver que a parte sólida do solo só é mais ou menos 50%, 50%, 60%. O resto é água e ar dentro do solo. Obviamente, os solos são tridimensionais, né? Eles têm nas três dimensões. Então, ele tem largura, profundidade, espessura. Os solos são dinâmicos. Isso significa que ele sempre está em evolução. Se você vai numa área agora, depois volta depois de 20, 30, 40 anos, ele já está diferente. No solo eu tenho materiais minerais e orgânicos, né? Então, por exemplo, quando você vai no meio de uma floresta, prestem atenção, tem uma camada de folhas, né, se decompondo ali, começa a mexer naquilo. Aquilo faz parte do solo. E essa matéria orgânica, à medida que vai decompondo, vai entrando pelo solo. Os solos ocupam a maior parte do manto superficial dos continentes. Existem pouquíssimas áreas sem solo. Mas, professor, como eu identifico? Quando é rocha. Rocha ainda não é solo. Pode ser daqui a algum tempo, mas ainda não é solo. Vocês querem ver um exemplo de solos que vocês tenho certeza que não achava que era solo? Areia de praia. Areia de praia. Vocês viram um monte de notícia agora? Não sei se alguém conhece Balneário Camboriú, mas a praia em Balneário Camboriú era bem estreita, né? E os prédios faziam sombra. Agora, eles pegaram areia de 12 quilômetros para dentro do mar e trouxeram para aumentar a faixa de areia. Agora tem 75 metros de faixa de areia. Aquilo também é um solo. Olha só que interessante, o solo contém matéria viva. Matéria viva. Tem muitos organismos no solo, mas muitos mesmo. É inacreditável que tem dentro do solo. Mesmo na praia, mesmo no deserto, areia do deserto é um tipo de solo. É um tipo de solo. E tem vida lá dentro. Tem um livro até escrito pelo Walworth na década de 70, eu tenho esse livro, Desert Soil Fauna, a fauna do solo de desertos. É um livro de mais de 200 páginas, isso da década de 70. Agora a gente conhece muito mais. E os solos podem ser vegetados, obviamente, floresta, pastagem, agricultura, campos naturais e etc. Então vejam só, os solos são corpos naturais, têm a parte sólida, líquida e gasosa, são tridimensionais, dinâmicos, eles sempre estão evoluindo, eles são constituídos por minerais e matéria orgânica, ocupam a maior parte dos continentes, têm matéria viva, organismos vivos e podem ser vegetados. Os desertos não são vegetados, tá? A maior parte dos desertos não são vegetados. Mas aquilo é um solo. Eu falei para vocês que o solo é constituído por uma parte sólida, uma parte gasosa e uma parte líquida. Então, mais ou menos 50% do solo é a que a gente chama de fase sólida. E desses 50%, mais ou menos 45% é mineral e 5% é matéria orgânica. É isso daqui. Ó. Essa parte aqui é matéria orgânica. Esses são os sólidos do solo. Mas, professor, quando a gente vai pisar no solo, parece duro e tal. Mas ele só tem em torno de 50%
de sólidos. E agora a gente vai começar a falar de fases, tá? Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Os outros 50% é ar e água. E isso é muito dinâmico, inclusive, né? É interessante. A gente fala, tem 20 a 30% de ar e 20 a 30% de água, mas isso dá mais do que 50%, professor. E o ar e a água ficam nos poros do solo. O solo tem vários canais que a gente chama de poros. Podem ser microporos, poros bem pequenos, canais mesmo, como se fossem artérias e veias. E pode ser macroporos, poros mais largos. Vamos dizer assim, os microporos são os capilares, né? E os macroporos são as artérias e veias, né? E é interessante, né? Porque é assim, a gente experimentou, graças a Deus, alguns dias de muita chuva, né? E o que acontecia então? O solo tem 50% de matéria sólida, né? E os outros 50% entre ar e água. Quando vai chovendo, a chuva vai entrando no solo. Já observaram isso? Vai entrando, vai entrando, vai entrando. Se não para de chover, ele vai entrando e vai tirando o ar. A água entra no solo e tira o ar. Se chove muito, pode acontecer do solo estar saturado de água. Toda os espaços no solo estão com água. Daí eu não tenho nenhum ar. Daí começa a vir, bate o sol. Aquela água vai se evaporando do solo, vai saindo do solo na forma de vapor. Por quê? Por causa do calor do sol. E daí, quando a água evapora, sai do solo, entra o ar. E isso pode acontecer no mesmo dia. Isso pode acontecer entre vários dias, várias semanas. E esse processo é dinâmico. Daí no outro dia choveu, já entra mais água e sai o ar. Daí deu sol, a água é evaporada e entra ar de novo. E assim vai. Agora, com a parte sólida é mais difícil. É menos dinâmico, é mais fixo. Então a gente tem a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa do solo. Vamos ver cada uma dessas. E prestem atenção. Prestem atenção. Deixa eu pegar minha caneta aqui de volta. A fase sólida ela é constituída por dois grupos de materiais. Aqueles de origem mineral e aqueles de origem orgânica. Então, vamos dizer assim, inorgânico, material inorgânico e material orgânico. Simples assim. O material mineral, ele é constituído por três tipos de partículas. Então, vamos colocar aqui, ó, por três tipos de partículas. E elas são divididas por tamanho. Aqui tem um número, mas isso varia. O que é importante? Argila, menor partícula. Areia, maior partícula. E silte, partícula média. É entre os dois. Assim que vocês têm que pensar. Professor, mas eu não consigo visualizar isso. Areia vocês conhecem. Areia de praia, por exemplo, areia de fundo de rio, que a gente usa na construção. Em construções, a gente tem que usar areia de rio. Por quê? Areia de praia tem muitos sais minerais. E daí, na hora de fazer o cimento, ele não fica muito firme. Então, a gente tem que usar areia de rio para fazer casa, para fazer edifício e tal. Até teve um caso, muitos anos atrás, no Rio de Janeiro, que tinha um deputado federal, que ele tinha uma construtora, e para economizar dinheiro e ter mais lucro, ele usou areia de praia para construir o prédio. E caiu o prédio, tá? Caiu o prédio. Não morreu ninguém, porque ele foi
fazendo trincas e tal, daí deu tempo das pessoas saírem. Mas ele já morreu e até hoje as pessoas não foram ressarcidas. Então é areia que vocês conhecem. Professor, argila, barro. Vocês já viram aqueles potes de barro? Ah, vocês vão se lembrar lá do filme lá que eu com eu não vou me lembrar, como que é o nome? Um filme bem antigo. Que lá o casal, eles ficam fazendo lá, tem uma música romântica, o cara morreu e daí a mulher faz lá um vaso de barro e ele está ali junto dela, o pensamento dele, a alma dele, o amor dele está junto dela. Esse aí, hein, professor? Ghost. Ghost! Isto daí! Isto daí. Gente, vocês têm que levar em conta que eu estou ficando velho para me lembrar dessas coisas, né? Mas vamos lá, Ghost. Exatamente. Né? Então ela faz um vaso de barro. Ela faz com argila. Se vocês prestarem atenção, vocês não conseguem nem ver as partículas de tão pequenas que elas são. Então, são as menores partículas. E silter é uma partícula de tamanho médio entre areia e argila. Acabou a história. O que é muito importante para a gente quando estamos falando de poluição do solo é a argila. A argila, imagine que isso daqui é uma partícula de argila, tá? A argila tem várias cargas na sua superfície. É interessante isso. Ela é totalmente polar. A areia também, só que a argila tem muito mais cargas. E a argila tem principalmente cargas negativas. Se lembram lá do colégio? Cargas opostas se atraem. Então a argila consegue atrair elementos. Aqui eu coloquei cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio, hidrogênio, mas, por exemplo, chumbo mais 2, mercúrio mais 2, que são metais pesados. E daí ela faz uma ligação. E esta ligação é extremamente forte. E é uma ligação pH dependente. Se o pH desce muito, fica muito ácido, a ligação quebra. Se o pH fica próximo do neutro ou básico, essa ligação é muito forte. Uma das únicas coisas que faz a ligação quebrar é o pH mais baixo e ácidos muito fortes. Senão, esta ligação não quebra. Mas assim, a argila é bem interessante porque ela tem uma alta superfície específica. Vamos pegar dois potes aqui. Um pote com argila, um pote com argila, um pote com argila, um pote com argila. E outro pote com areia, outro pote com areia. Se você pegar a área superficial de cada dessas partículas de argila e somar, vai dar X. Porque elas são muito pequenas. Então tem muita partícula bem juntinha uma da outra, bem juntinha uma da outra. Agora, se você pegar a superfície de cada uma dessas partículas de areia e somar, vai dar X menos Y. Vamos pensar o seguinte, gente. Vou pegar aqui uma folha. Eu não sei se vocês estão enxergando bem a folha da aula via remota, tem essas dificuldades. Não sei se vocês estão enxergando bem a folha. Mas. Tá baixo, professor. Hã? Tá baixo. Só enxerga a pontinha dela. Aí. Assim? Isso. Tá. Então, esta folha, pessoal, para a gente saber a superfície da folha, a gente tem que calcular a superfície de cima, a superfície de baixo e todas essas superfícies laterais aqui, tá? Até um pouquinho mais para trás aqui. A superfície de cima, a superfície de baixo e todas as superfícies laterais. Isto é uma partícula de areia. As partículas de argila são muito, 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 muito menores. É como se a gente começasse a cortar essa folha. A cortar essa folha cada vez mais. Então, vamos cortando.
Vamos cortando a folha. Vamos cortando a folha. Vamos cortando a folha. Vamos cortando a folha. Daí eu tenho um monte de pedacinho. Um monte de pedacinho. Estão vendo aqui? Um monte de pedacinho. O que acontece agora? Vamos pegar 2 pedacinhos só. Mas entendo que são um monte de pedacinhos. Para calcular a superfície desses pedaços, eu tenho que somar a parte de cima, a parte de baixo e todas as laterais. Se eu juntar todos esses pedacinhos, eu vou ter aquela folha anterior, aquela partícula de areia. Agora eu tenho um monte de partícula de argila. Só que, para calcular na partícula de areia, a parte de cima, a superfície da parte de baixo e todas as laterais. Eu tenho a mesma coisa aqui, e mais um pouco. Porque eu ainda continuo tendo a parte de cima, a superfície da parte de baixo, todas as superfícies laterais, e agora eu tenho todas as superfícies internas também, laterais internas. Então eu tenho muito mais superfície do que eu tinha com uma folha só. Isto é argila comparando com areia. Argila tem muitas cargas em volta dela. A areia também tem cargas. A matéria orgânica também tem cargas. Mas como a argila tem uma superfície específica muito maior, quer dizer, uma quantidade de argila tem uma superfície muito maior do que a mesma quantidade de areia. Muito maior. Então, o número de cargas é muito maior. Como eu tenho um número de cargas muito maior, eu posso atrair uma série grande de elementos nas partículas de areia, de argila. Vão guardando essa informação, porque eu vou usar ela mais adiante. Eu também, na parte sólida do solo, eu também tenho matéria orgânica, que são todos os resíduos animais e vegetais que são parcialmente decompostos pelos diferentes organismos do solo. Já vou mostrar eles daqui a pouco. Então, a matéria orgânica é formada por tecidos parcialmente decompostos e humus. Quando vocês... Ah, professor, eu tenho na minha casa um monte de violeta. Eu adoro violeta, eu adoro. Daí, de vez em quando eu troco a terra da violeta, eu vou lá na floricultura e compro humus vegetal. O que é humus vegetal? É resíduo animal e vegetal decomposto principalmente por alguns animais do solo, como minhocas, e micro-organismos como fungos e bactérias. A matéria orgânica, digamos que isso seja uma partícula de matéria orgânica, também tem cargas principalmente negativas. Então, ela vai fazer a mesma coisa que a argila. Ela vai atrair outras partículas. Ela vai atrair outras partículas. Aqui, Hg. Mercúrio mais 2, chumbo mais 2, por exemplo. Tá? Pode ser nutrientes, metais pesados ou mesmo outros compostos. E também atrai água, tá? Porque a água não é totalmente apolar. A água tem uma certa apolaridade. Essa foi a fase sólida. Mas a gente também tem a fase líquida, que é basicamente assim, né? A fase líquida, então, é o reservatório de água e nutrientes dissolvidos no solo. É a água que tem no solo. Só que a água, vocês se lembram, né? A gente já aprende no colégio, é o solvente universal. Então, é nessa parte do solo, na parte de água, a fase líquida, é que a gente tem um monte de reação química no solo. Um monte. E o tempo todo. O tempo todo. A fase líquida, pessoal, ela é base para plantas e organismos. É base. É base. Ah, mas professora, para a gente não. A gente pega a água do rio. Não é bem assim. Toda a água de rio, ela primeiro passou pelo solo,
foi lá embaixo, no lençol freático, daí passa para um corpo de água. Sabiam disso? Então, ela primeiro passa pelo solo, vai no lençol freático. Professor, o que é lençol freático? É água subterrânea. Sabe lá o teu avô, bisavô, que tem um sítiozinho, que tem um poço daqueles que vai com balde, com uma corda, com uma alavanca, assim, poço de 8, 10, 12 metros de profundidade? Isto é água do solo. É a água do solo. Se você pegar aqui um pouco de solo, vai num dia de chuva, pega um pouco de solo na mão, assim, pega um pouco de solo na mão, aperta bem e vai começar a sair água. É água do solo. É fase líquida do solo. Agora, se está muito seco, por exemplo, você aperta o solo e não sai nada. O ideal é que você aperte o solo, saia uma outra gota, e quando você solta o solo, ele tem o formato da tua mão. Este é o ponto ideal de umidade do solo para as plantas, né? Não está nem muito encharcado o solo, nem muito seco. Porque se ele estiver muito seco, ele não tem água. Se ele estiver muito encharcado, ele não tem ar. E o solo, para as plantas poderem sobreviver, precisa ter um pouco de ar e um pouco de água. E, finalmente, né, a fase gasosa é o que a gente chama de atmosfera do solo. Então, olha aqui, olha, dá para ver bem aqui assim. Isso daqui é um solo não saturado, a gente chama de solo não saturado. Por quê? Ele tem a parte sólida, a fase sólida, a fase líquida, água, né, que é o azulzinho, e o branco, que é a fase gasosa. É o gasosa. É o ar do solo. Então, as raízes, elas também respiram, precisam de oxigênio. As minhoquinhas que estão lá no solo também precisam de oxigênio. Esse daqui é um solo saturado. Por quê? Se vocês veem, ele só tem a parte sólida e água. Ele não tem ar aqui dentro. Então, é sem ar, sem atmosfera. E o solo, gente, é como se fosse a atmosfera mesmo. Então, ele tem as mesmas coisas. Por exemplo, dióxido de oxigênio, dióxido de carbono, perdão, o CO2, oxigênio, nitrogênio e assim por diante. A quantidade de ar que tem no solo depende da quantidade de água. Quanto mais água, menos ar. E depende da porosidade do solo. Por exemplo, a areia de praia tem muita porosidade, porque a areia, ela são partículas grandes que não se encaixam direito uma com a outra, então formam muitos poros, muitos buracos no solo. Já lá onde que está a Uni Andrade, onde que eles tiravam barro para fazer tijolo, é um solo extremamente argiloso. Então, as partículas são muito juntinhas, uma junto com a outra, assim, nem passa nada direito. Tem poros, mas são chamados microporos. Então, ali vai ter menos ar e menos água. E o solo? Essa é a parte mais legal de todas. O solo tem muitos componentes biológicos. Gente, o solo tem muita, muita, muita vida. Mas muita vida mesmo. Só para vocês terem ideia, milhões de espécies de bactérias, milhões de espécies de fungos, algas e fauna. Existem mais de 35 grupos diferentes de fauna que habitam o solo. Deixa eu pegar até minha caneta aqui. Então, por exemplo, tem nematóide, tem artrópodos em geral, como ácaros, insetos. Tem, aqui não mostra, mas tem minhocas no solo. Eu tenho várias. Eu já publiquei vários trabalhos sobre minhocas, sobre ácaros. Tem colêmbula. Se alguém tiver curiosidade, eu já publiquei vários trabalhos sobre esse grupo de animais.
Ele é um meio termo entre um crustáceo e um inseto, ele é bem pequenininho. Inclusive, tem uma espécie de colêmbula que foi nominada em minha homenagem, né? Uma vez um amigo meu do Rio de Janeiro, do Museu Nacional, me mandou um trabalho que ele tinha recém-publicado. Klaus, dá uma olhadinha no trabalho, vê o que você acha. E daí, quando eu estava lendo o trabalho, ele descreveu uma espécie nova de colêmbulo, lá da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que se chamava Rhinocyrtus clausi. Não estou brincando. Vocês sabem que o professor de vocês agora está eternizado na ciência, né? Tem uma espécie de um animal descrita em minha homenagem. Daí eu fui lá ver, daí eu fiquei assim, bobão, né? Fiquei bobo. Eu imprimi aquilo e fiquei mostrando para todo mundo na minha volta. Olha só, olha só, olha só, né? Eu fui lá na etimologia, uma homenagem ao nosso amigo Klaus Dieter Zauter, né? É interessante isso. E eles coletaram alguns indivíduos, são os indivíduos chamados tipos. A partir daqueles indivíduos é que a espécie inteira foi descrita para a ciência. E quando pegou fogo no Museu Nacional, foi quando, há uns 3 anos atrás, pegou fogo no laboratório, onde que estavam esses tipos, esses indivíduos. Então, os indivíduos originais da descrição do Rhinocyrtus clausi foram perdidos, infelizmente. Mas a descrição foi publicada. Só para vocês terem ideia como são as coisas. Vou até interromper aqui. Já viram minhoca, né, gente? Já viram minhoca, né? Quando chove muito, tem uma minhoquinha. Ou quando vocês vão cavocar no solo, não tem uma minhoquinha de vez em quando que ela fica pulando fora? Aqui o pessoal chama de minhoca louca, né? Aquela minhoca se chama Mintas havaianos, e apesar de ter o nome de Mintas havaianos, ela é das Filipinas. E foi trazida para o Brasil. Hoje está no Brasil inteiro, né? Não é uma minhoca nativa. Alguém arrisca dizer que tamanho tem a maior minhoca do mundo? Alguém arrisca dizer? Que tamanho tem a maior minhoca do mundo? Não quero piada boba, tá? Sem piada boba. Vamos lá, gente. Alguém arrisca dizer qual que é a maior minhoca do mundo? Hein, pessoal? 1,20. Fale, Gustavo. 3 metros. Clodoaldo falou 3 metros ou foi o Gustavo? Eu falei. Quase isso, Clodoaldo. Você Eu quase procurei no acertou. Google. A maior minhoca do mundo é uma minhoca do Brasil, lá da Amazônia. Para você coletar essa minhoca, tem que ir com retroescavadeira, que ela vive muito fundo. Não estou brincando, uma vez um amigo meu fez isso, lá no Amapá, se não me engano. Inclusive, a National Geographic fez um documentário sobre isso. E ela tem 2,5 metros. 2,5 metros. Detalhe, a minhoca, ela se estica. Então, você pode esticar essa minhoca de 2,5 metros para quase 4 metros. E ela é grossa que nem um dedo assim, mais ou menos grossa assim. E esticada 4 metros. Gente, se vocês verem um negócio desse, acho que vocês têm um treco, né? Uma vez, tinha um rapaz trabalhando aqui em casa, daí ele veio correndo. Klaus, dá uma olhada, tem uma cobra lá no canil dos cachorros. Putz, gente, eu tenho pavor de cobra. Daí, mas para não parecer covarde, né? Eu fui lá com uma vassoura. Assim, né? Ó, cobra a gente tem que respeitar. Eu cheguei ali no canil dos cachorros, olhei, falei assim, você tem medo disso? Ah, pare! Não me diga que você tem medo disso. Daí eu me abaixei e peguei assim com a mão. E o cara, Klaus, é uma cobra. Não era uma cobra, era uma minhoca de uns 30 a 40 centímetros.
uma minhoca de uns 30, 40 centímetros. Inclusive, mandei para um amigo da Colômbia para identificar qual espécie que era. Tá? Era uma espécie que a gente estava procurando fazia mais de 10 anos. Há mais de 100 anos atrás, um alemão descreveu essa espécie para a região de Curitiba e nunca mais encontramos essa espécie aqui na região de Curitiba. E eu encontrei sem querer na minha casa. Sem querer na minha casa. Fazia mais de 100 anos que essa espécie não era citada cientificamente para a região de Curitiba. Tá? E não foi nem aqui perto, que o alemão coletou. Foi lá em Campina Grande do Sul que o alemão coletou. Foi mais ou menos nessa região, o Michelsen. E assim, o cara ficou, nossa, você tá... Não, isso daqui era uma minhoca. E vocês não precisam ter medo de minhoca, tá? A minha filha tem medo de minhoca, mas não adianta explicar para ela. Minhoca é um tubo dentro de um outro tubo. A minhoca não tem boca, ela tem uma abertura no começo e tem uma abertura no final. É isso, a gente chama de boca e ânus, mas é o mesmo tipo de abertura. A comida entra de um lado e sai de outro. É só isso, minhoca, tá? Então vocês não precisam ter medo. O Sr. Klaus e as curiosidades dele. Mas o solo tem muita vida, pessoal. Mas muita vida mesmo. E eles são extremamente importantes porque tanto fungo, bactéria, algas e todos os organismos da fauna, porque eles interagem de modo muito importante com as propriedades físico-químicas do solo, com a fase líquida e com a fase gasosa. Os animais do solo e os micro-organismos são responsáveis por distribuição da matéria orgânica, formação de agregados, e eles excretam um monte de enzimas no solo, mas um monte. Professor, como que o solo se forma ou ele existe? Não. O solo tem um processo de formação muito, muito longo. Um solo para se formar leva muito tempo. E esse processo se chama intemperismo, tá? Como que ocorre este processo? A gente começa com uma rocha, com uma pedra bem grande, né? E daí, em cima dessa rocha, de cima para baixo, vai agir água, vai agir calor, vão agir diferentes organismos e assim por diante. Daí ele vai quebrando essa pedra em pedaços cada vez menores. E daí vai formando de cima para baixo o que a gente chama de solo. Essa parte mais escura aqui. Se vocês verem, no começo vai formar uma camada bem fina de solo. E embaixo tem rocha e pedaços de rocha. Ao longo do tempo, isso daqui também vai ser quebrado até formar mais solo. E daí eu tenho na superfície um tipo de solo e na profundidade outro tipo de solo. E assim ele vai se formando cada vez mais para baixo, cada vez mais para baixo. Então aqui eu tenho solos jovens e aqui eu tenho solo mais maduro. Eu tenho solos que podem ter 50 centímetros de profundidade, é um solo muito novo, como muitos solos ali na região de Ponta Grossa, por exemplo, em volta de Vila Velha. E outros solos extremamente profundos, que podem chegar a 4, 5, 6, 10 metros de profundidade. Esses são os solos mais antigos. Os solos da Amazônia são assim. Né? Aqui no Paraná, a gente tem alguns solos que chegam a 5, 6 metros de profundidade, não muito mais do que isso. Aqui na minha casa, por exemplo, quando a gente foi construir a casa, aqui no meu terreno, né? Quando a gente foi cavar lá para fazer as fundações, com 2, 3 metros de profundidade já tinha rocha. Já tinha rocha. Então, a gente só conseguiu colocar as fundações até uns 2 metros e pouco de profundidade. Eu fui cavar aqui para colocar um tanque de água subterrâneo, a gente não conseguiu cavar 2 metros de profundidade. Já tinha rocha. A gente teve que quebrar uma parte da rocha para daí fazer uma caixa de concreto para colocar um tanque de água subterrâneo. Foi bem complicado, inclusive. Então, esse processo se chama intemperismo. E ele ocorre principalmente com a ação da água,
do calor e de diferentes organismos. Ele pode levar até milhões de anos, gente. Milhões de anos. Não é tão rápido assim. E daí, uma vez alterado, vai formar o que a gente chama de solo. Então, vai dar rocha totalmente rocha, né? Sem nenhuma alteração, até solo. E esse processo é chamado intemperismo, tá? Eu queria que vocês começassem a prestar mais atenção por aí, né? Quando vocês vão cavocar alguma coisa, etc. E olha que legal. Vocês se lembram que eu falei aqui, ó? A rocha vai se quebrando, se formando solo, e vai se quebrando cada vez mais e formando cada vez mais solo, né? Então, à medida que as rochas se intemperizam, se quebram, formam camadas ou horizontes. E é exatamente isso. Como que a gente divide? Pela cor. Se vocês notam aqui, tem cores diferentes. Então, horizonte A, horizonte B e horizonte C. Daí eles podem ter diferentes profundidades. Aqui, horizonte A, 55 centímetros. Horizonte B, de 55 a 100. Horizonte C, de 100 a mais de 160 centímetros. Né? Então, um horizonte é uma seção, uma parte, né? Seção ou parte que é paralelo à superfície do solo. Aqui está a superfície, então é paralelo à superfície, que possui propriedades geradas por processos formadores do solo, que a gente se lembra, né? Água, calor, né? Temperatura, organismos e assim por diante, que lhe conferem características de interrelacionamento com outros horizontes do perfil. Então, aqui, por exemplo, se vocês veem que aqui é mais escuro, né? Aqui é mais escuro. Por quê? Tem a matéria orgânica. A matéria orgânica começa a ser decomposta e começa a entrar no perfil do solo. Daí deixa mais escuro. Quanto mais escuro, aquela terra preta que vocês usam para fazer vasinho, aquela terra preta é preta por causa da matéria orgânica. Daí aqui é mais laranja, mais claro, eu não sei dizer qual cor que é aqui. Aqui é mais cinza, né? Então, esta camada é mais nova. E esta camada de cima é a camada mais velha. Ele começa a formar o solo de cima para baixo, tá? Por isso que a camada de cima é mais nova e a camada de baixo é mais velha. Eu trouxe só de curiosidade para vocês alguns tipos de solo. Por favor, não decorem. Esse daqui é um chamado xenossolo argilúvico órtico típico, né? Olha só, aqui, se vocês notarem, tem uma diferença de cor, né? Aqui eu tenho uma, por causa de muita matéria orgânica, né? Mas o horizonte A é tudo isso daqui. E aqui para baixo é o horizonte B. Vocês veem outra cor. Esse daqui é um espodossolo ferrocárbico órtico dúrico, né? Olha só, ele é cinza. E daí aqui tem uma camada preta e aqui tem uma camada branca de novo, aqui tem uma camada preta e de novo cinza. Então é um solo que tem muito ferro oxidado, por isso que forma essas diferentes camadas. Aqui é um neossolo litólico eutrófico xenozólico, neossólido, solo, neo, novo. Então, este solo aqui, olha, gente, tem 30 centímetros. Em alguns lugares, um pouquinho mais. Estão vendo que aqui já tem rocha? Então, eu tenho horizonte A e horizonte... Aqui eu tenho horizonte C e aqui já é horizonte D. Horizonte D é a rocha pura. Horizonte C é a rocha misturada com terra. Professor, cadê o horizonte B? Não tem horizonte B. Não tem horizonte B. E esse daqui é um organo-solo mésico sáprico típico. Nossa, que nome. Vamos dar um nome assim pro filho. Ô, Mésico, tudo bem com você? Né? Alguma coisa assim. Tá louco, né?
Nem fanático por solo faz isso. O que é isso? Organosolo. É o que a gente chama de turfa. E é bem legal. Eu vou contar uma historinha de turfa para vocês. Uma vez, gente, eu fui lá num congresso de solos na Irlanda, em Dublin. Eu fiquei 15 dias em Dublin. E daí eu fui visitar uma área que é uma turfeira. O que é uma turfeira? Assim, você tem uma baixada com vegetação, bastante vegetação, e são milhares de anos. De repente entra água ali e forma um lago. Aquela matéria orgânica ficou debaixo d'água. E quando está debaixo d'água, é um ambiente sem oxigênio livre, e daí ela vai decompondo muito, 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 muito devagar. Então forma o que a gente chama de turfa. Uma vez, um cara lá na Irlanda lá, contou pra gente. Uma vez encontraram um corpo em uma turfeira. E o corpo tinha todas as características. Dá para ver toda a pele, o cabelo, dá para ver até as impressões digitais. Daí pensaram assim: mataram o cara e desovaram lá na turfeira, né? E a turfeira é basicamente uma matéria orgânica debaixo d'água. E jogaram ali. Daí levaram para o Instituto Médico Legal de Dublin. E não conseguiam identificar o cara. Tiraram as digitais, não tinha nenhum desaparecido. Nada, não conseguiam identificar o cara. A única coisa assim que a pele estava bem escura, por causa do processo de decomposição. E daí eles não conseguiram identificar, levaram lá para a universidade, para a mesma universidade onde eu fui no congresso, University College Dublin. Levaram lá. E daí descobriram que aquele corpo tinha 5.000 anos. 5.000 anos. Ele ficou preservado na turfeira durante 5.000 anos. E tão bem preservado que tinha as impressões digitais dele. Inclusive isto. É um ambiente basicamente sem oxigênio. Então, a decomposição anaeróbia, a decomposição sem oxigênio, ela é extremamente lenta, muito lenta mesmo. Então, aí eu mostrei 4 tipos de solo, mas aqui no Brasil existem mais de 30 solos diferentes. Aqui no Paraná, por exemplo, o solo mais comum aqui no Paraná se chama latossolo, que ele é derivado de grandes explosões de vulcões. Existia um super vulcão aqui no norte do Paraná, gente. Há uns 200 milhões de anos atrás existia um super vulcão. E quando ele explodiu, a lava do vulcão, ela pegou quase todo o Paraná. Então pegou todo o norte do Paraná, ali Londrina, Maringá, até Jacarezinho, indo ali para a região de Guarapuava, uma parte de Ponta Grossa. Era um vulcão gigantesco, o que a gente chama hoje de supervulcão. Né? Tem pouquíssimos supervulcões aqui no mundo ainda, e a maioria deles está dormente. E o solo, como qualquer outro compartimento ambiental, também pode ter uma série de poluentes. A gente chama os poluentes do solo como qualquer substância de origem química, natural ou atmosférica que perturbe o equilíbrio do solo. Gente, existem muitas fontes de poluentes que podem ir para o solo. Por exemplo, pesticidas e fertilizantes, os dejetos da agropecuária, deposição de produtos perigosos no solo, chuva ácida, esgoto urbano, lixeira, aterros, postos de gasolina e assim por diante. Se eu falar para vocês, gente, então a gente pode citar ali fosfato, nitrato, sais, elementos traços, pesticidas, hidrocarbonetos. Se eu falar para vocês que uma das maiores fontes de poluição do solo dentro de cidade é posto de gasolina, vocês acreditam? Posto de gasolina. A Curitiba tem uma legislação para poluição do solo que foi feita principalmente por causa de posto de gasolina. Uma outra historinha do professor Klaus, outra historinha.
O meu pai trabalhava em Porto Alegre, ele veio da Alemanha para Porto Alegre, ficou 10 anos em Porto Alegre fazendo tanque subterrâneo de posto de gasolina. Em uma fábrica do tio dele chamada, a fábrica se chamava Steiger. Steiger, o sobrenome do tio do meu pai. E eles ganharam muito dinheiro fazendo isso. Daí meu pai veio na década de 60 para Curitiba para abrir uma fábrica de tanque subterrâneo de posto de gasolina. Aqueles tanques que ficam enterrados, onde coloca a gasolina, o álcool, etc. Né? Mas só que meu pai saiu em 1972. Há praticamente 50 anos atrás ele parou de fazer isso. Até hoje tem posto de gasolina com tanque do meu pai. Inclusive, meu irmão é professor numa universidade no Rio Grande do Sul, e esses tempos ele estava andando pela universidade e eles tinham recém desenterrado um tanque que eles usavam lá. Era fabricado pelo meu pai. E o tanque estava enterrado há mais de 50 anos lá. Daí eles tinham que desenterrar, porque ele já estava apodrecendo há mais de 50 anos. Os tanques eram de aço, de ferro, perdão, nem tinha aço naquele tempo. Hoje já tem uma série de outros materiais que duram muito mais, inclusive. Né? Mas esses tanques antigos, eles começavam a fazer buraco e começavam a vazar gasolina para o solo. Simples assim. Em Curitiba, a gente chegou a explodir posto de gasolina por causa disso. Por causa de vazamento. Chegou a explodir aqueles canais de água de chuva por causa disso. E é muito, muito, muito sério esse problema. Então, existem muitas fontes. Quando você joga lixo, enterra lixo, aquele lixo vai se decompondo. Se for lixo inorgânico, por exemplo, plástico, as substâncias que estão no plástico vão penetrando pelo solo, né? E assim por diante. Então, a gente tem vários tipos de poluentes no solo. O primeiro grupo, o grande grupo, a gente chama de macropoluentes. Não é pelo tamanho deles, são quantidades maiores. E os principais macropoluentes, sem dúvida nenhuma, são os fertilizantes utilizados na agricultura, principalmente nitrogênio, fósforo e potássio, o famoso NPK. Se vocês forem na floricultura e pedirem assim, eu quero adubo para as minhas violetas, eles vão te dar um frascozinho com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? São é o adubo mais utilizado no mundo inteiro, disparado. Tá? Então, a gente chama eles de macropoluentes. Mas a gente também tem os micropoluentes, que são aqueles, deixa eu pegar minha caneta aqui, que vêm em quantidades menores. Eles são extremamente tóxicos, mas vêm em quantidades menores. Temos os inorgânicos e os orgânicos. Os inorgânicos, mais importantes, disparado, metal pesado. Algumas vezes tem substâncias radioativas. Isso que aconteceu em Chernobyl, por exemplo, em Fukushima, no Japão, em Goiânia, aqui, e outros diferentes. Entre os orgânicos, os mais importantes são os agrotóxicos e os não agrotóxicos, como hidrocarbonetos, que são os derivados de petróleo. E que por exemplo, que vem de posto de gasolina, né? Mas derivado de petróleo tem muita coisa, mas muita coisa mesmo. Tá? Então, tem os poluentes orgânicos e inorgânicos. E eu já estava falando ali, olha o que pode acontecer, pessoal. Prestem atenção. Por exemplo, o agrotóxico ele é aplicado na superfície. Ele entra no solo e vai pelo perfil do solo, a profundidade. Daí ele entra no lençol freático, na água subterrânea. Até colocar aqui, ó, água subterrânea, bem grande. Tem aqui, ó, mas colocar bem grande. E daí da água subterrânea ele vai para a água superficial, como rios, represas, lagos e até o mar.
Quando a gente joga esgoto no solo, ele faz a mesma coisa. Quando a gente joga lixo no solo, faz a mesma coisa. Mineração também é o mesmo problema. E assim vai. Quando o poluente chega no solo, daí pode acontecer um monte de coisa diferente. Por exemplo, ele pode sofrer retenção, ele fica retido. Retenção adsortiva, retenção não adsortiva. Retenção adsortiva, gente. Eu tenho uma partícula de solo, ele fica adsorvido em volta. Não é absorvido. Absorvido é quando ele fica dentro, tá? Uma esponja, quando recebe água, ela absorve a água. A água vai para dentro. Agora, uma partícula de solo, a água não consegue entrar na partícula de solo, então ela fica por fora, fica adsorvida, com D de dado. Daí eu posso ter retenção adsorvida de origem física, de origem química. A retenção não absorvida pode ser precipitação ou aprisionamento. Precipitação, ele forma partículas sólidas e vai se precipitando no solo. E aprisionamento, imaginem um composto no solo, onde que o poluente fica dentro dele, aprisionado dentro dele. E, finalmente, o solo, o poluente, pode entrar... O poluente pode entrar no solo por infiltração, ele vai sofrer os processos de transporte, difusão e dispersão, ou ele pode mudar a sua forma física, química. Ele não muda a forma física, só química. Ele pode sofrer dissolução e precipitação, oxidação ou redução, ou troca iônica. Tá? Então, essas foram algumas características do solo e dos poluentes do solo. Eu quero que vocês estudem mais um pouco isso em casa, porque nas próximas aulas a gente vai usar cada vez mais essas informações que a gente usou hoje, tá? Mas principalmente, pessoal, eu queria que vocês começassem a pensar mais. O solo não serve só para a gente pisar. Ele tem um papel muito, muito, muito importante na natureza. E comecem a prestar atenção nisso. Quando vocês forem cavocar o solo lá e de repente sair uma minhoca ou sair outros bichinhos, alguns podem ser perigosos, a grande maioria não, né? Só para vocês terem ideia, a gente fala na saúde pública tanto de Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa é originária do solo. E assim por diante, tem um monte de micro-organismo. Clostridium botulinum é originária do solo, tá? Tem um monte de organismos no solo. Até teve um microbiologista, ele era agrônomo, ele era ucraniano, mas trabalhou nos Estados Unidos, chamado Weizmann. Ele ganhou um prêmio Nobel de Medicina. Foi o único especialista em solos que ganhou um prêmio Nobel de Medicina, porque ele retirou alguns micro-organismos importantes para a saúde humana do solo. Ele isolou do solo. Foi na década de 30, eu acho, que ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina. O solo, ele está ligado diretamente à saúde humana. Ou produzindo alimentos para a gente, ou abrigando poluentes que daí podem ir para o nosso alimento, ou podem ir para a água que a gente bebe, ou com uma série grande de micro-organismos e organismos em geral que são importantes para o ser humano, tanto para a saúde quanto para manter os ecossistemas em funcionamento. Tá? Comecem a pensar de forma diferente sobre o solo. É muito legal. Solo é muito legal mesmo. É um dos compartimentos mais importantes e mais interessantes para serem estudados. Estudar o solo não é fácil, gente. Não é fácil, mas é muito gostoso. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida?
Se vocês me deixarem, eu vou até amanhã falando sobre Tranquilo, isso. professor. Pessoal, não se esqueçam de fazer atividade de frequência. Por favor, vai valer pela presença na aula, tá? Não se esqueçam disso. Gente, tenham um bom final de semana. Estudem mais um pouco de solos. Qualquer coisa, podem me mandar um e-mail, sem problema algum. Tá? Até a próxima semana, gente. Tudo de bom para vocês e boa Valeu, semana da professor. biomedicina. Semana que vem. Boa noite. Assistam as palestras. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Valeu. gente. Bom final de semana. Tudo de bom para vocês, viu? Igualmente. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite.